seja bem-vinda a mais uma reflexão bíblica do Grupo São Jerônimo. E hoje, dia 6 de fevereiro, o Evangelho da Igreja nos apresenta um breve texto do Evangelho segundo Marcos, um sumário que se encontra no capítulo 6 do Evangelho, versículos 53 a 56. Essa síntese, esse sumário da atividade de Jesus, do seu ministério, nos fala que Jesus chegou a uma localidade, a Genezaré, e ele mal desceu do barco com seus discípulos, diz que os habitantes do local o reconheceram. A partir de então, eles buscavam encontrar Jesus por onde ele estivesse, onde soubessem que ele estivesse, e traziam os seus doentes para que eles fossem curados. A fé desse povo no poder curador de Jesus era tão grande que eles acreditavam que se ao menos, pediam inclusive, que se ao menos pudessem tocar na orla do manto de Jesus, eles seriam curados. E o texto conclui dizendo que é exatamente isso que aconteceu. Lá no versículo 56, no finalzinho, diz o seguinte: e todos os que o tocavam eram salvos, eram curados. Esse texto é muito interessante porque ele traz para nós aquilo que nós já sabemos sobre o ministério de Jesus. Jesus, no Evangelho de Marcos, caminha, vai em direção às pessoas, entra nas casas, cura doentes, curou a hemorroísa, curou o homem com a mão atrofiada, curou a sogra de Pedro. O texto de Marcos, no seu início, na primeira parte, traz muitas curas de enfermidades ou então milagres, como por exemplo acalmar a tempestade, milagres relacionados à natureza, que ele traz para nós nessa primeira parte. E aqui ele faz uma síntese dessas ações de Jesus, falando que o povo reconhece Jesus. E aí nós podemos pensar, reconhece Jesus como? Qual é o reconhecimento desse povo aqui? É de Jesus como curador, mas o que mais? Isso a gente pergunta porque esse bloco narrativo onde se encontram esses versos, que começa no capítulo 6 e se conclui no início do capítulo 8, traz dois temas importantes para o seu desenrolar: o tema do pão e o tema da cegueira. Esses dois temas, eles envolvem em especial os discípulos de Jesus. A primeira parte do Evangelho de Marcos, inclusive, dos capítulos 6, 1 até o capítulo 8, quer apresentar para a comunidade de Marcos quem foi Jesus de Nazaré de fato. E aí, na conclusão dessa primeira parte do Evangelho, Pedro vai professar a fé que Jesus é o Cristo, é o Messias. Mas os discípulos, caminhando com ele, ouvindo suas palavras, vendo as suas ações, têm dificuldades em entender quem é Jesus, têm dificuldade na sua fé. Jesus, inclusive, os exorta em alguns momentos, como, por exemplo, no texto da tempestade acalmada. Ele diz que eles têm pouca fé e que eles ainda não compreendem quem é Jesus. E aí esse é o tema da cegueira, que aparece em outras narrativas. E o tema do pão. É nesse bloco narrativo que nós temos em Marcos as duas multiplicações dos pães, mas o pão não aparece só nessas duas narrativas, nessas duas passagens. Ela aparece em outras passagens também. E o que é o pão aqui para a comunidade de Marcos? A comunidade de Marcos, ela tem que se entender, compreender a sua união com Jesus na Eucaristia, no pão eucarístico. É através dessa comunhão com Jesus, com a vida de Jesus, que passa pelo sofrimento e pela cruz, é que é possível entender quem é Ele e se colocar a seu seguimento. Por isso, quando a gente retorna a esse sumário, a gente tem que perguntar para o texto, para o contexto ali imediato, o contexto do tempo de Jesus. Essas pessoas vieram a Jesus por ele ser um curandeiro, mas elas o reconheciam como Filho de Deus, como Messias enviado? É uma questão, mas elas estão ali, buscando Jesus e confiando nele. Aí nós perguntamos para a comunidade de Marcos, que é a comunidade que comunga do Jesus Eucarístico. Ela compreende que essa ação de graças, a Eucaristia, o pão eucarístico, é a participação na vida de Jesus? E aí a gente traz para hoje, em nós. Nós reconhecemos sim Jesus agindo na nossa vida diariamente, em situações específicas de enfermidades, onde só a ação de Jesus pode nos trazer a cura.
mas nós reconhecemos o discipulado de Jesus, que Ele é o Mestre que vem instaurar o reino de Deus e que nos chama a ser os seus discípulos missionários junto com a igreja nesse momento? Se nós reconhecemos, como nós fazemos esse seguimento? Como nós caminhamos com Jesus? Como nós, tomando parte na Eucaristia, tomamos parte naquilo que Jesus fez em toda a sua vida, na vida do outro, na fraternidade, na doação de si para o outro. É uma boa reflexão, sobre esse texto. Que nós possamos ler esse texto reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Mestre e que nós somos os seus discípulos. E como discípulos, nós caminhamos no seu caminho, no caminho que também é de cruz, mas no caminho de acolhida aos nossos irmãos, no caminho de fraternidade, onde só tem amor e onde nós também partilhamos o pão. Deixo aqui para vocês o meu abraço. Até uma próxima!